Alerta gatilho. Esse episódio do nosso podcast tem conteúdo sensível e temas relacionados ao terror. Nós exploramos narrativas e histórias que podem incluir elementos perturbadores, como violência, suspense intenso e situações assustadoras. Nosso objetivo é proporcionar uma experiência envolvente para os fãs do gênero de terror. Mas a gente reconhece que algumas pessoas podem ser afetadas de maneira negativa por esse tipo de conteúdo. Se você é ou está sensível a tais temas ou acredita que esse conteúdo pode ser perturbador para você, a gente recomenda que você escolha cuidadosamente se deseja ouvir esse episódio. A saúde mental e o bem-estar dos nossos ouvintes são importantes para nós, e a gente respeita a diversidade de reações que o terror pode desencadear. Se você optar por continuar ouvindo, por favor, esteja ciente dos elementos assustadores que podem surgir ao longo do episódio. Lembre-se de que é válido interromper a audição se você começar a se sentir desconfortável. Agora, prepare-se para mergulhar em um mundo de suspense e mistério, enquanto a gente explora os horrores que esse episódio tem para oferecer. Seja bem-vindo ao Terror na Esquina. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes! Está começando agora mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou a Má. E eu sou o Fê. Se a minha voz falhar, galera, é porque eu ainda não tô 100% da dor de garganta. Mas estamos aí para mais um episódio. Porque, né? Final de ano chegando, vamos gravar. Não é verdade, Fê? Bora gravar. E hoje o assunto é um que eu gosto muito, que é o Relatos Assustadores do Turno da Noite. Aliás, você que trabalha à noite e tem seus próprios relatos, pode mandar pra gente no terrornaesquina@gmail.com, Isso mesmo. que a gente tá sempre montando episódio especial de relatos dos ouvintes. Ó, apoia a gente no apoia.se/terror na esquina, e a gente tem recompensas físicas. Exatamente. Mas se você não pode apoiar a gente, lembre-se de curtir as nossas postagens no Twitter e no Instagram, compartilhar o Terror na Esquina com o pessoal. Só essa visibilidade já ajuda a gente pra caramba, a gente já vai ficar super agradecido. Com toda certeza, compartilha a gente, manda pra aquele carinha que tu não gosta ou que tu gosta muito e fala assim, pô, escuta Terror na Esquina, vale a pena. Manda pro crush, eu tenho certeza que o crush vai te achar super saudável das ideias. Manda o episódio 100. Manda episódio 100! Manda episódio 100! Manda pro crush assim, nossa, eu tava ouvindo podcast, lembrei de você. E manda episódio 100! Ó, se ele não parar de conversar com você, investe. Casa. Porque depois do último relato. Lembrando sempre, gente, que eu tô solteira há uma pá de tempo, então talvez não seja a melhor ideia seguir os meus conselhos de relacionamento. Aliás, tô solteira e não tenho intenção de mudar esse status, então nem adianta mandar mensagem, porque não. Então, Má, Sim. Turno da Noite, eu sei que tu curte pra caramba, eu também curto, e os nossos ouvintes amam. Tô doida pra começar a trabalhar no turno da noite só pra ter meus próprios relatos. Você vai contar todos aqui pra gente. Absolutamente. O primeiro relato de hoje é: eu não vou mais sair do saguão à noite a partir de agora. Ah, lembrando, o último Turnos da Noite a gente fez mais paranormal, e esse ele tá mais medos reais. É isso aí, gente, porque não tem nada mais assustador do que o ser humano. Isso mesmo. Mas vamos lá, gente. Do Creep Counter, do Reddit. Me recuso a ler o nome do autor, mas é essa aí. Eu não vou mais sair do saguão à noite a partir de agora. No final de 2020, eu estava trabalhando em um hotel de uma rede próxima à rodovia. Não direi qual hotel, mas é uma marca importante. Treinando uma colega para o turno de auditoria noturna. Nós dois tínhamos cerca de 20 e poucos anos. Por volta das 3 horas, depois de concluir toda a papelada do dia, decidi mostrar a ela os diferentes tipos de quartos, começando pela suíte maior no terceiro andar. Ao chegarmos ao terceiro andar, descemos do elevador, começamos a andar pelo corredor e notamos um homem suando profusamente, parado na porta do quarto. Ele definitivamente parecia intoxicado. Passamos por ele, cumprimentando-o, como se faz,
e não recebemos resposta. O medo tornou-se palpável de repente. Chegamos à suíte que eu estava mostrando, e assim que a porta se fechou, eu disse que aquele cara estava me dando uma sensação estranha. Não acho que devíamos passar por ele novamente para voltar ao elevador, e sugiro que continuemos pelo corredor em direção às escadas. Assim que saímos do quarto, percebemos imediatamente que o homem não só não voltou para o quarto, mas estava de frente para nós, nos observando. Eu sussurrei para ela: "Moça, tire seus sapatos. Vamos correr pelas escadas e sair para o estacionamento, certo?" Ela concorda. Tiramos os sapatos no topo da escadaria e descemos correndo para o estacionamento. Entramos de volta no prédio, fomos para o escritório e verificamos as câmeras. Com certeza, aquele homem nos seguira pelas escadas e agora nos procurava no corredor, perto da porta para o estacionamento. Verificamos a reserva vinculada ao número do quarto, para que eu pudesse informar meu gerente e pedir que colocasse essa pessoa na lista de proibição de aluguel. Tudo que eu lembro é que o nome dele era extraordinariamente comum, tão esquecível que poderia ter sido John Smith. Avançamos para o final de 2021. Ligo a televisão local e vejo esse homem que nos seguiu pelas escadas naquela noite. Seu nome era Anthony Robson, agora apelidado de o assassino do carrinho de compras, que matou 2 mulheres em Harrisburg e outras 2 que sabemos em Northern VA. Sabe-se que ele usa hotéis para encontrar e vitimar mulheres com as quais se comunicava online. Este foi meu único encontro próximo e definitivamente arrepiante, à luz do retrospecto. Olha, eu tinha certeza que ele estava tendo infarto. E você, Fê? Como eu escolhi esse relato, eu sabia que ele era um assassino. Mas, quando eu tava lendo, eu pensei que podia estar, sei lá, surtado, intoxicado com alguma coisa, né, de fato. Eu achei mesmo que eles iam sair do quarto e encontrar o cara deitado no meio do corredor, branco, pálido e suando. Shopping Cart Killer, Anthony Robson. Linked to Six, The Death of Six Women. Ai, que bizarro. Peraí, que vou mandar pra vocês. Foto dele. Temos fotos. Eu não sei você, gente. Eu fico muito chateada de ouvir que uma pessoa suando é assustadora, porque eu suo igual. É como se tivesse jogado água em mim. Eu não transpirava, agora eu transpiro pra caramba. Eu transpiro muito, a vida toda eu transpirei muito. Ai, tem foto dos carrinhos. Porque ele desovava as vítimas no carrinho de compras? Eu tô com o New York Post aqui. Assassino de carrinho de compras, Anthony Robinson ligado à morte da sexta mulher. Um acusado de assassino em série, apelidado de assassino no carrinho de compras, foi agora associado à morte de uma sexta mulher na Virgínia, cuja morte foi anteriormente suspeita de ser resultado de arritmia cardíaca. Anthony Eugene Robson, de 35 anos, já foi acusado de assassinato de 2 mulheres cujos corpos foram encontrados em um terreno baldio em Harrisonburg em 2021. O acusado assassino também foi apontado como suspeito de outros 3 assassinatos no estado de Washington. Agora, as autoridades do condado de Prince George estão tentando determinar se Robson desempenhou um papel na morte de Skyline Aileen, de 30 anos, em fevereiro de 2018, com quem ele namorou. Os médicos de Prince George's Hospital Center disseram que Sky morreu de arritmia cardíaca, mas a sua mãe disse que suspeitava de um delito de Robson. O homem foi preso em conexão com os assassinatos de Eileen Redmond, de 54, de Harrisonburg, e Tonita Smith, de 39, em Charlottesville, que foram mortos por volta de 24 de outubro e 14 de novembro, respectivamente. Seus corpos foram descobertos juntos em 23 de novembro em um terreno baldio próximo ao carrinho de compras que, segundo a polícia, foi usado para transportar os corpos, o que deu a Robson seu apelido macabro. O próximo relato eu vou querer que vocês me ajudem a julgar se entra no tema de Turnos da Noite ou se a gente enquadra ele em outros relatos, mas eu gostei muito dele, então eu vou ler pra vocês. O próximo relato foi postado no Creepy Encounter pelo Lulu e o título é Atividades Estranhas na Casa dos Vizinhos. Oi, boa noite. Eu tô trabalhando no turno da noite hoje, então eu pensei em finalmente escrever isso. Isso vem acontecendo há algumas semanas, mas parece que acabou. Pelo menos eu espero que sim.
Então, eu estou entre lugares para morar no momento. Meu antigo apartamento foi condenado, então eu estou dividindo meu tempo entre a casa do meu irmão e a casa do meu namorado, enquanto eu procuro um apartamento. Infelizmente, estamos enfrentando uma crise intensa de moradia aqui e agora, então está demorando um pouco mais do que eu gostaria. Meu namorado mora aqui há apenas alguns meses. Ele compartilha um quintal com os seus vizinhos que são alugados pelo mesmo senhorio. Os vizinhos não me deram más impressões no início. É um marido, uma esposa e uma filha, e alguém cuja relação com a família nunca ficou clara para mim. Ele é um cara por volta dos 40 anos. A primeira coisa que me chamou a atenção foi o fato de que suas atividades no quarto podiam ser ouvidas. Alto. Sempre que estavam no quarto e estávamos do lado de fora, podíamos ouvir tudo claramente. Isso não era um grande incômodo, no entanto. Uma noite, por volta de meia-noite, ouvimos o barulho de uma motosserra dentro da casa deles, acompanhado por gritos. Meu namorado teve a brilhante ideia de ir até lá, mas eu o convenci a chamar a polícia. Não sei qual foi o resultado disso, mas no dia seguinte vimos todos eles em algum momento, e ninguém parecia ter se machucado. A próxima coisa que eu achei estranha foi quando a esposa saiu e eu estava saindo para o trabalho. Ela estava usando apenas uma calça de moletom. Para deixar claro, eu vi algo. Ela simplesmente continuou fazendo o que estava fazendo. A próxima coisa que pareceu ser a gota d'água para o meu namorado foi quando estávamos tentando dormir e eles começaram a bater no chão dentro da casa e começaram a cantar. Eu não tenho certeza do que estavam dizendo, se é que estavam dizendo algo, mas ele estava ficando inquieto. No dia seguinte, ele foi até o marido e disse que eles precisavam se acalmar. Ambos, ele e sua esposa, estavam confusos e agiram como se não soubessem de nada. Meu namorado concluiu rapidamente que eles estavam usando drogas. E eu não vou mentir, eu também pensei nisso, mas eles argumentaram veementemente que não faziam isso. A discussão verbal durou alguns minutos antes do meu namorado simplesmente dizer a eles para ficarem do lado deles no quintal e ficarem quietos. Isso durou um dia inteiro antes da esposa sair, usando apenas um top esportivo e shorts de dormir, e adormecer perto da fogueira deles. Eu sou enfermeira, então eu fui ver se ela estava bem e descobri que ela não estava respirando. Liguei para o 911, uma ambulância veio e a pegou, junto com os outros dois, que estavam todos inconscientes dentro da casa. Eu me lembrei, depois que tudo se acalmou, que meu namorado havia dito, ao conhecê-los, que a esposa mencionou que todas as janelas deles eram impossíveis de abrir. Eles sofreram envenenamento por monóxido de carbono. Felizmente, nenhum deles morreu durante o incidente. Todos os três sobreviveram, mas eu não os vi desde então, e duvido que voltem para casa. Acho que eu tô tentando dizer que é importante ser seguro e garantir que sua casa esteja de acordo com os códigos antes de se mudar. Atualmente estamos no processo de verificar a segurança da casa do meu namorado, apenas para garantir. Casos de intoxicação por monóxido de carbono, né? É incrivelmente comum nos Estados Unidos, né? O que que eles usam que gera? É o aquecimento. Que do nada. E é engraçado que, pelo que a gente vê, eles demoram a pensar que pode ser intoxicação, né? É uma coisa tão comum. Sim, é tão comum pra eles, demora pra perceber. Às vezes seja até o efeito do monóxido de carbono, né? Mas e aí? Fica o questionamento. Entra no turno da noite ou não? Acho que não, né? Ah, eu colocaria, Fê. Não, vai entrar, porque eu achei magnífico. Às vezes nem era motosserra, né? Ah, não sei, Felipe. Sei lá, será que é um liquidificador? Será que o OP confunde o liquidificador com uma motosserra? Às vezes ele só ligou a motosserra e não fez nada. É, porque, né, eu tenho uma motosserra aqui. Se eu só ligar ela e não fazer nada, ela só faz barulho. Sim, às vezes ele só ligou a motosserra. Às vezes só ligou, quem tava perto gritou, mas tipo. Ah, eles estavam gritando, né? Eles estavam gritando. Uhum, eles estavam gritando. Mas eu preciso dizer que gritar perto de uma motosserra ligada é muito normal, porque faz um barulhão, sabe? E aí, pra você poder conversar com a pessoa que tá com a motosserra, você tem que ficar: Ô, escuta aqui! Liga essa porra! Ouve aqui o que eu tô falando! Entendeu? Não nego, não nego. Não aconteceria. Aconteceria. É, bizarro, bizarro, mas não improvável. Vou deixar a enquete aberta. E aí, entra ou não pro turno da noite? A gente acha que sim. E é isso. Vocês escutaram se é ou não do turno da noite. Vamos lá, gente. Vamos falar de coisas boas, né? Vamos falar daí do dia que o usuário deletado viu alguém andando que nem a menina do exorcista. Muito mais tranquilo. Peraí, a menina do exorcista, ela anda? Ela não só torce a cabeça, não? Ela anda de cabeça pra baixo dessa escada. Ah, é verdade. E esse aqui é do tipo que eu gosto, que é policial dando plantão noturno.
Durante meu plantão noturno como policial em uma cidade grande, ocorreu algo perturbador há algumas horas. Embora esteja acostumado a lidar com cenas e odores desagradáveis regularmente, especialmente a lidar com a população sem teto, essa situação foi ainda mais incomum. Por volta das 11 da noite, parei em um semáforo vermelho em uma rua silenciosa e escura, sendo o único carro na via. Ao olhar para a direita, observei um homem magro, vestido de maneira precária, no meio-fio, com os pés apoiados no chão, barriga arqueada em direção ao céu e as mãos apoiadas no chão, sobre a cabeça. Pensei, interessante. Enquanto mantinha essa posição, a pessoa virou a cabeça na minha direção e, em seguida, voltou a olhar para o céu, começando a se movimentar pela calçada, em um andar parecido com uma menina do Exorcista, a uma velocidade que parecia ser a única forma de andar dele. Imediatamente pensei, ok, o que diabos? Enquanto esse homem se movia pela calçada, de maneira digna de um filme de terror. Não faço ideia por que ele estava andando desse jeito ou por que esse estilo de andar é tão perturbador, mas caramba, isso me trouxe de volta memórias de infância do filme Exorcista, que me assustava profundamente. Claro, porque a criança assistir Exorcista é tudo de bom, tudo normal, nada novo sob o sol. Mas esse relato me pegou de um jeito, porque me lembrou aquela creepypasta do cara fazendo handstand e sorrindo. Plantando bananeira e sorrindo do quintal dos outros, que isso sim seria assustador. Sim, e isso me pegou muito porque fazendo ponte passa a mesma vibe. Sim, completamente. Pessoas andando de costas, andando fazendo ponte e plantando bananeira. Será que ele só tava fazendo um yoga e resolveu dar uma andadinha e assustar o cara? Acho que ele só tava fazendo yoga dele de boa. Continuando no Creepy Encounter, o Obliviously Green, ele postou: Noite de trabalho aterrorizante. Verdade. Um breve histórico. Eu era um segurança para uma empresa local na minha área, designado a um parque aquático com outro segurança que estava lá regularmente. Ele estava encarregado de me treinar, mostrar o local e me informar sobre os códigos que abriam quais portas. Notei o quão rápido ele entrava e saía da propriedade. Ele nunca queria passar mais de 10 minutos lá antes de estar ansioso para sair. Nossa primeira noite foi tranquila, sem nada emocionante acontecendo, mas, após algumas horas, perguntei se ele havia experimentado algo incomum ali. Ele mencionou alguns problemas com pessoas tentando entrar sem permissão, mas não muito mais. Ele odiava trabalhar lá devido a esses encontros, pois achava essas pessoas sorrateiras. Ele não queria me contar muito, com medo de que eu deixasse o posto. Isso deveria ter sido um alerta vermelho, mas eu estava muito animado para deixar algo assim me assustar. Algumas horas depois, nosso turno acabou e fomos para casa. Avançando algumas semanas, comecei a me acostumar com o local. Criei minha própria rotina sem problemas. Sem invasões, vandalismo, nada. Eram 2 da manhã. Eu estava fora da propriedade completando minha ronda quando eu ouvi uma porta bater lá dentro. Pulei de susto pelo barulho alto. Ao entrar, eu continuei ouvindo as portas se abrindo e fechando. Eu me senti nervoso, pois era a primeira vez que eu enfrentava uma situação assim ali. Ao verificar as portas e fazer uma ronda para garantir que não houvesse ninguém na propriedade, eu cheguei a um corredor com uma escada que levava a uma porta aberta. Desci as escadas para fechar e trancar a porta porque estava com medo de olhar lá para dentro. Ao me virar para subir as escadas, eu notei um homem vestido todo de preto no topo. Eu recuei, percebendo que eu estava encurralado se ele tentasse algo, sem para onde eu correr ou esconder. Perguntei educadamente se ele precisava de ajuda, mas não tive resposta. Perguntei como ele entrou na propriedade, mas eu não tive resposta. Ele virou a cabeça lentamente e estalou os dedos. Então, do lado esquerdo da escada, outro homem se aproximou lentamente, como um cachorro, em 4 patas. Eu me virei, chutei a porta e corri para dentro. Me tranquei no banheiro, liguei para o meu chefe e relatei o ocorrido.
Enviaram um segurança armado para fazer uma varredura e garantir que estivesse seguro. Após a confirmação de que a área estava livre, contei tudo, mas eu percebi que não acreditavam em mim. Bati o ponto e fui para casa. Na manhã seguinte, meu chefe ligou e explicou que verificaram as filmagens e o que me contaram me aterrorizou. A cada hora, durante as minhas rondas, os mesmos dois homens me seguiam pelo local como se estivessem me perseguindo, como se fosse um jogo para eles. Depois disso, pedi uma nova posição, pois estava muito assustado para trabalhar naquele parque aquático. Agora eu entendo porque meu instrutor não queria mais trabalhar lá. E puta que pariu, eu fiquei arrepiado. Mas se apareceu os dois homens nas câmeras, quer dizer que eram duas pessoas mesmo? Eram duas pessoas mesmo. E um tava andando de quatro. Ai, que horror! Deu até um arrepio aqui. Sim, se eu sonhar essa noite foi por causa desse relato. Falando nisso, tem um filme, né, na Amazon que eu tô querendo assistir, que é justamente a mulher que conhece o cara no Tinder, aí vai na casa dele e tem um cara vestido de cachorro que acho que é o Bom Garoto, Good Boy, uma coisa assim. Ai, sim, meu Deus, deve ser bizarro. É, o cara. Esse cara cheio de fetiche, querendo jogar 50 tons de marrom com ele. Eu acho que é isso mesmo, Arthur. 50 tons de marrom, maravilhoso. Ai, ai. Nossa, mas, cara, essa me pegou. Nossa, sim, eu também. Deu até um arrepio aqui. Me quebrou, cara, me quebrou muito. Cara, como que esses caras entraram no lugar? Fora que tava stalkeando, né? Tipo, ficava lá. Sim, perseguindo ele pela ronda toda. Aí encurralaram ele num lugar. O mais bizarro é o. Ah, sei lá, o cara entrar de quatro pela porta. O cara estalou o dedo, tipo, chamando o cachorro. E aí, tipo, o outro entrou de quatro. Não, tô fora, tô fora. Isso me lembrou uma história de ronda. Meu pai era militar, né? E aí ele conta que onde hoje em dia a escola militar de Juiz de Fora era um. Acho que não sei se era um TG, mas era um quartel, né? Aí, essa história não aconteceu com ele, aconteceu com um amigo dele. E o amigo dele era albino, grandão, albino. E ele saiu de noite pra fumar um cigarro. Só que o pijama do militar, né, era um. Na época, né, gente? Isso aí faz uns 40, 50 anos. Era um camisolão branco. O cara era albino e tava com um lençol, não um lençol, uma coberta verde enrolada nele. Tava lá fora fumando cigarrinho. Quando chegou o soldado que tava fazendo a ronda, começou a conversar com ele. E ali atrás tem um bambuzal que geme. O soldado que tava fazendo a ronda falou pro amigo albino do meu pai: esse barulho é muito horrível, né? Você não acha assustador? E o amigo do meu pai falou assim: não. Ah, quando eu dava ronda aqui enquanto era vivo, eu achava de boa. Cara, o soldado regalou o olho, saiu correndo. Aí o cara, o amigo do meu pai se tocou da merda que tinha feito e começou a correr atrás dele. Não, calma, peraí, é brincadeira. E aí que o cara corria mesmo. Pensa a situação, velho. E assim, eu não lembro o nome desse amigo do meu pai, mas ele é alto pra cacete. Ele deve ter tipo um 90. Cara, que sacana. Que loucura. Loucura. O Arthur falou aqui no chat que esse é o tipo de situação que ele tem medo de acontecer com ele, que ele tava trabalhando sozinho no laboratório da universidade no domingo, saindo às 10 da noite e tudo tava deserto. Putz. E campus de universidade é uma coisa que quando fica vazia. É pavoroso. Dependendo, tipo, se for universidade antigona, tipo Ouro Preto, Juiz de Fora também tem a UFJF, tem um campus enorme, aí parece que fica mais assustador ainda. É. Vai, manda o próximo aí, Mar. Esse relato veio do Creeping Counter, do Reddit, e chama Pagamento Ameaçador no Cash App. Algumas informações de contexto. Eu trabalho em um quiosque ao ar livre, facilmente acessível ao público. Cada trabalhador possui um código QR visível vinculado ao Cash App ou Venmo para facilitar o recebimento de gorjetas quando o cliente não tem dinheiro em espécie. Para ir e voltar do trabalho, preciso caminhar 2 quarteirões a partir de um estacionamento, aproximadamente uma caminhada de 5 minutos.
Sempre me certifico de estar ao telefone com alguém, pois costumo carregar dinheiro das gorjetas e tenho receio de ser assaltada, ou coisa pior. Trabalhei no turno da noite ontem, do meio-dia às 22 horas, e senti algo estranho ao caminhar. Entrei em uma loja de doces na rua e liguei para o meu namorado vir me buscar, já que ele também havia terminado o expediente. Não pensei muito sobre isso, até que alguém foi me dar gorjeta hoje no Cash App e vi um pagamento anterior de $1 que dizia: "Pensei em te seguir, garota esperta." Não recebo notificações. Fui direto à polícia. Atualização. O boletim de ocorrência foi registrado e a polícia está tratando o caso como perseguição. O nome do Cash App pode ser um pseudônimo e o detetive que investiga minha denúncia está preocupado com a possibilidade do Cash App cooperar na investigação, pois nenhum crime grave ocorreu, entre aspas. Felizmente, o meu chefe tem colaborado. Há imagens das câmeras de segurança no momento em que eu recebi a mensagem, que a polícia utilizará para identificar o suspeito. Eu mesma nunca o vi, mas ao revisar as filmagens com meu chefe durante os horários em que eu e outras colegas mulheres trabalhamos, ele é visto no canto, fumando um cigarro ou estacionando sua bicicleta perto do quiosque. Mesmo que não possam acusá-lo de nada, quando descobrirem o nome do sujeito, planejo solicitar uma ordem de restrição. O único problema é que eu moro em uma cidade turística e ele pode ser apenas um turista de passagem. Por enquanto, meu chefe se ofereceu para me acompanhar até o carro e eu não estou programada para nenhum turno noturno. Pesado, né? É, Eu acho que receber uma notificação no Cash App, no aplicativo de gorjeta, $1 falando, pensei em te seguir, garota esperta. Puta que pariu. ai, puta que pariu mesmo, gente. Mas, cara, eu odeio Stalker. Odeio, odeio, odeio Stalker. Odeio, 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 odeio. Com todas as minhas forças. Bom, no Last Not Meet, o Yellow Horse 1 postou: turno da noite fica estranho. Trabalho em um hospital movimentado no centro, na UTI neonatal. Geralmente, trabalho à noite e, acredite ou não, isso acabou de acontecer comigo há menos de 5 minutos. Pensei que seria bom registrar isso por escrito antes que eu esquecesse. Também é uma forma de ter uma prova caso algo aconteça. Durante a orientação, somos ensinados a ser observadores dos sinais de um possível sequestrador. Aprendemos a observar roupas largas, bolsas e comportamentos suspeitos. Felizmente, eu nunca me deparei com uma pessoa estranha até agora. Lembrando, eles estão numa UTI neonatal. Atualmente, são 2h59 da manhã e eu tô sentado na recepção desde as 23. Sou um estudante de enfermagem, então geralmente faço trabalho administrativo na unidade. Também monitoro as câmeras para garantir que ninguém esteja aqui sem permissão. Geralmente, é bem tranquilo à noite. No entanto, eu já tive uma noite estranha, e isso só adiciona um toque de bizarro. A NICU, que é o UTI neonatal, e a maior parte do segundo andar é uma unidade fechada. Isso significa que, para você entrar, você precisa pegar um telefone que toca na recepção. Geralmente, são os pais que querem ver seus bebês e membros da família perdidos. A movimentação diminui por volta das 23, então geralmente ninguém entra ou sai durante o meu turno, exceto a equipe de limpeza. Uma das câmeras de segurança está posicionada para que eu possa ver quem está pegando o primeiro telefone. Eu estava navegando no Reddit enquanto o telefone tocou. Eu olhei para o telefone pensando que era um dos pais querendo uma atualização ou algo assim. Demorei um segundo para perceber que era o número das portas e o telefone de entrada. Atendi e olhei para a tela. Havia uma mulher com roupas largas e uma tipóia no braço. Abri a porta e ela disse que queria entrar para encontrar o seu primo, que aparentemente havia sido trazido para o pronto-socorro. Pedi o sobrenome e ela falou de forma ininteligível um nome latino, do qual só captei a primeira parte.
Sabendo que não tínhamos novas admissões, disse a ela que não tínhamos ninguém com esse nome. Tentei obter alguma informação dela, e de novo ela disse que seu primo tinha sido trazido do pronto-socorro. Eu disse a ela que nesse caso ela deveria ir para a maternidade e conversar com eles. Ela hesitou e depois disse ok e se afastou. Senti algo estranho vindo dela, então eu verifiquei o censo para ver se havia alguém sendo avaliado na maternidade e não tinha ninguém. Então, ou ela estava no hospital errado, ou ela queria eu entrar na unidade para fazer algo um pouco mais sinistro do que apenas ver seu primo. Eu ignorei isso e pensei que, se o primo dela estivesse na maternidade, ela o encontraria e tudo ficaria bem. Cerca de 5 minutos depois, a mesma mulher apareceu com suas roupas extremamente largas e a sua tipóia. A única diferença era que, dessa vez, ela estava colocando tipóia e estava usando a mão machucada para mexer em algo em sua blusa folgada. Ela pegou o telefone e mais uma vez pediu para entrar em contato com seu primo, dizendo que a maternidade disse que não tinha ninguém com esse nome. Eu disse a ela exatamente a mesma coisa, e que ela precisava entrar em contato com seu primo e voltar para a maternidade. Ela ficou hostil por um tempo, e depois desligou o telefone. Se ela estava ou não tentando ganhar acesso à unidade para fazer coisas que não deveria, eu nunca vou saber. Mas senhora estranha que parecia uma sequestradora de bebês, eu espero nunca mais encontrá-la. Meu Deus. Sequestro de criança consegue ser pior. Puta merda. Com certeza. Assustador, gente. Marina, essa aí é o tipo de coisa que você enfrentaria no turno da noite. No turno da noite, né? Mas é o que eu espero. Fora a parte da pessoas me seguindo pra fora do meu local de trabalho. Isso aí eu espero que não aconteça. Assim, sem stalker, sem stalker. Mas olha, eu tenho uma curiosidade. Lendo alguns comentários, eu vi algumas pessoas falando que o turno da noite tem uma relação com a baixa de vitamina D e alto índice de depressão nas pessoas. Porque às vezes a pessoa trabalha no turno da noite, ela sai para trabalhar à noite, volta de casa sem sol, dorme sem ver o sol, e esse ciclo se repete até o final de semana. Faz sentido. Ainda mais que normalmente o pessoal que pega turno de noite tinha que, tipo, fazer 12 por 36 ou acho que é 24 por 60 ou outra escala, não sei. E ao invés de descansar nesse período, vai, tipo, pega outro plantão, outro emprego. Aí que não pessoal mesmo, né? Sim, e já emenda, né? Mas o pessoal também já emendou falando que não só no turno da noite, mas em grandes centros onde está próximo aos hemisférios, né? A parte mais sul ou mais ao norte, que reduz a quantidade de sol e as pessoas entram para trabalhar. Isso em cidade grande, né? Que é aqueles prédios imensos que não tem iluminação natural. E a pessoa entra de noite, sai de noite, mesmo de dia. Mesmo quem trabalha de dia, né? Eu acho que a falta de vitamina D deve ter alguma relação mesmo com a depressão e com a gente ficar meio dodói da cabeça, porque, nossa, desde que eu mudei, saí aí de Varginha, e Varginha tem bastante sol até, mas mudei pro litoral, nossa, minha cabeça melhorou muito, muito. Mesmo? Que louco. Mesmo, eu tenho tomado bastante sol. Meu pai fala também que ele saiu de Curitiba porque ele não aguentava mais, tipo, o tempo sempre frio, sempre fechado, sempre. Ele tava começando a ficar muito, muito mal da cabeça. Não, isso porque é Curitiba. Imagina se você tá num país tipo na Noruega. Uhum, que é 24 horas de noite, 24 horas de sol, não tem um meio termo. Não, e quando, tipo, tá no período de dar sol, chove. Não, cruz credo. Mas aqui, tem outra coisa, né? Eu fui a São Paulo faz pouco tempo. Só que São Paulo é muito doido também, porque à noite não fica de noite. Não fica escuro. Fica claro, é claro o tempo todo. Teve uma hora que era tipo 2 horas da manhã, eu ainda tava acordada, eu não fico acordada até tão tarde. Mesmo viajando e tal, tinha muita coisa pra fazer, mas era coisa pra fazer durante o dia. Então, 2 horas da manhã era pra eu estar dormindo. Aí eu tava tirando foto da rua, que tava muito iluminada, quando de repente o prédio na minha frente acendeu mais luz. Nossa, Tipo, acendeu uma fachada pra iluminar uma obra de arte que tinha na lateral. Então, tipo, já tava claro. E aí eles simplesmente acenderam mais luz. Eu tenho foto aqui, depois eu te mando. Véi, não faz sentido tanta luz acesa. Eu tava assim, ligadona.
Como que o povo descansa? Sem contar que o barulho também não para, né? Sim, sim, é bizarro como a cidade não dorme, né? Olha, eu moro perto da rodovia e a rodovia é iluminada. Então, tipo, mesmo que ela seja iluminada, não parece que é dia, igual São Paulo parece que é dia de noite. Paulo parece que assim, 3 horas da manhã parece 6 horas da tarde, sabe? Quando o sol se põe, tá só aquela nesguinha do sol pra fora. Aham. Parece que tá o tempo todo assim. É louco isso, né? Vocês aí, moradores de cidades grandes, caralho, velho, vocês estão precisando de um abraço. Tem cidades grandes que a cidade acaba sendo mais plana do que verticalizada. Ah, não sei. Mas imagina Hong Kong. Cara, Hong Kong, Nova York, essas cidades que tem luz neon, caralho, a quatro. São Paulo ainda é maior que Nova York, mas Hong Kong é maior que São Paulo. Sim, e é luz de LED, luz de neon, aceso o dia inteiro, noite inteira. Eu comecei a ler Neuromancer, né? Ah, Não fui muito longe na leitura, não, que é uma leitura difícil. Achei cansativa. Não, não difícil, eu achei cansativa. Mas a primeira frase, assim, descreve o céu noturno como estática de televisão. ah, E eu ficava tipo assim, gente, como assim? O céu cinza? O que será que é? Aí eu fui pra São Paulo e aí eu tive a noção de como é que é o céu noturno parecer estática de televisão. É muito louco, é aceso o tempo inteiro. de cidade grande? É, porque eu acho que o livro retrata uma cidade cyberpunk, agora eu não lembro qual cidade que é. Então é tipo, é luz acesa o tempo todo, luz, luz, luz acesa. Gente, dá pra ficar doente facinho num lugar desse. Fácil, dá pra coringar facinho. É brasileiro, Neuromancer? Não, acho que não é São Paulo, não. Acho que foi baseado em Hong Kong mesmo. Não sei, não faço ideia. Faz tempo já que eu tentei começar a ler, mas não fui muito longe, não. É uma falha aí como jogadora de Cyberpunk e RPGs afins. Não ter lido Neuromancer, mas Eu gosto da estética cyberpunk. é foda. Mas é isso aí, Fê. Por hoje é só. Vou aproveitar aqui o silêncio e escuridão da minha cidadezinha. O barulho do mar. Barulho do mar, o cheiro de mangue. Que, apesar de muita gente não gostar, gente, eu amo o cheiro do mangue. Eu odeio cheiro de mangue, tem cheiro de peixe. Pra mim tem cheiro de incêndio. É uma delícia. Então tá. Antes tivesse cheiro de peixe, porra. É isso aí, gente. Cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau.